bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo. Hoje nós vamos falar da sétima aula, a Era de Getúlio Vargas, que é um período da história pós a deposição de Washington Luiz, que foi o último presidente, como vocês lembram na aula anterior, e vai ser um período que vai durar 15 anos, de 1930 a 1945. Esse período da Era Vargas ele é repartido em 3 períodos. O governo provisório, que vai de 30 a 34, o governo constitucional, que vai de 34 a 37, e o Estado Novo, que vai de 37 a 45. Então, logo de cara, o que acontece? Em 1930, vai ter eleição para presidente, e quem vai ser eleito vai ser Júlio Prestes. Só que a oposição não vai aceitar a vitória de Júlio Prestes, alegando que nesse período houve uma fraude eleitoral. E aí o que acontece? Vai ser criado no Brasil a Aliança Liberal, que eram políticos de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e da Paraíba. E aí, o que acontece? Eles depõem Júlio Prestes, essa frente parlamentar libertadora, que era composta de mineiros, gaúchos e paraibanos, se unem e colocam no poder Getúlio Vargas. E aí ele vai fundar o primeiro período do seu governo, que vai de 1930 a 1934, que é onde vai haver uma centralização de poder na mão de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai ser bastante austero, né? E aí, o que acontece? A primeira coisa que ele faz é reprimir os órgãos legislativos, tanto na esfera federal, né, de Brasil, estadual de cada estado e município de cada cidade. Ele centraliza o poder na mão dele. Com isso, nesse período, o fato histórico mais importante que vai acontecer é a Revolução Constitucional. São Paulo não vai aceitar esses desmandos de Getúlio Vargas, vai unir o seu exército e vai tentar combater as forças de Getúlio Vargas. Infelizmente, há muito derramamento de sangue, muitas mortes, e Getúlio Vargas ganha essa vitória e derrota São Paulo. Essa revolução constitucionalista vai ser bastante proclamada na história. Com isso, Getúlio Vargas, num ato de boa vontade, convoca uma constituinte, aonde ele vota 2 itens que é muito importantes para nós, que é o voto secreto, que vocês lembram, antigamente o voto era declarado e os coronéis manipulavam os votos, e também vai ser esse período que finalmente as mulheres vão ter poder para votar. O segundo período da Era Vargas vai ser o governo constitucional, que vai ser de 1934 a 1937. Só que esse período vai ser um período de ideologias fascistas, ou seja, Getúlio Vargas se rende aos pensamentos, às ideologias de Benedito Mussolini na Itália, né? O fascismo, que é um regime totalitário, onde a centralização do poder está na mão de um líder único, que no caso era o Getúlio Vargas. E aí ele vai bater de frente com uma aliança nacional libertadora. Essa aliança libertadora, o principal slogan dela, a principal motivação deles era a reforma agrária, ou seja, dar terra para aqueles que não tinham terras. E aí vai haver uma luta muito grande contra esse imperialismo, contra essa centralização do poder na mão de Getúlio Vargas, né? Porque os órgãos, tanto municipais, estaduais, federais, eles lutam para que haja mais hegemonia, mais repartição do poder, mais democracia. E aí, o terceiro estágio da Era Vargas vai ser o Estado Novo,
que vai de 1937 a 1945. É um período que foi fundado uma coisa que hoje nós conhecemos como ditadura, né? É um erro dizer que a ditadura nasceu em 64, né? Que é aquela ditadura que nós já conhecemos, ditadura militar. Não, já na época de Vargas, em 37, já havia ditadura no Brasil, né? Ele vai começar a censurar os meios de comunicação, tanto os jornais, revistas como a televisão, só pode escreverem e só pode falarem bem de Getúlio Vargas. Ele vai reprimir as atividades políticas, né? Todos aqueles que se levantarem como oposição vão ser reprimidos pelas forças de Getúlio Vargas. Em contrapartida, ele vai criar muitas coisas boas, que é a consolidação das leis do trabalho, a CLT. Quem trabalha nesse regime sabe como é que funciona. Vai fundar o Código Penal e vai criar a carteira de trabalho. É nesse período que é criada a carteira de trabalho. Vai também fazer o salário mínimo, porém é nesse período que o Brasil participa da Segunda Guerra Mundial, né? Mandando os seus expedicionários para a Itália, para apoiar as forças aliadas, né? E aí, após isso, Getúlio Vargas é pressionado, ele vai começar a democratizar, dar uma pequena abertura no país, vai dar indulto aos presos, todos aqueles que foram perseguidos no regime dele, nesse regime autoritário, ele vai dar perdão, né? Porém, políticos vão depor Getúlio Vargas e vão eleger o general Gaspar Dutra. Esse vai ser o primeiro período da era Vargas. Vargas vai retornar ao poder em 54, mas aí é uma outra história. Na próxima aula, então, a gente continua falando sobre esse período entre o primeiro período da era Vargas e a reeleição de era Vargas em 54. Ok? Espero que vocês tenham gostado. É um resumo bastante sucinto da aula, com as principais ideias para você ter ideia de como foi esse período da era Vargas, que vai de 30 a 45, 15 anos do poder. Você vai entender que Getúlio Vargas foi uma pessoa muito amada, mas também odiada, uma pessoa bastante controversa, mas que vai fazer muitas coisas também para o povo. Ok? Até a próxima aula. Obrigado.